você: quem vos ouve a voz, está falando com o discípulo, discípulo, quem ouve a voz, ouve a mim. Quem rejeita a voz, rejeita a mim. Está vendo o mistério? A autoridade do pastor? Tá? Não tente passar por cima do pastor e chegar a Deus, que você não vai conseguir. Você quebra o pragmatismo, você quebra a regra. Está aprendendo o mistério da salvação? Oh, glórias! Oh, aleluias! João 20, 21. João 20, 21. João 20, 21 até o 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Está vendo? Havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Presta atenção, amigo, nesse versículo aqui, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu tenho autoridade para perdoar pecado. Você é pastor, você foi consagrado. Aquilo que se confirmar na terra, se confirmará no céu. Não é assim que diz? Quando dois confirmarem na terra, serão confirmados no céu. Você foi consagrado como ungido do Senhor, como um pastor? Foi? Não. Então respeite uma autoridade constituída por Deus. Aprenda, o pastor tem autoridade até para perdoar pecados. Tem pastores que não tem nem dimensão da sua autoridade. Aprenda isso, pastor. Você que está vendo esse vídeo, tá? Você tem autoridade para perdoar pecado. Está escrito aqui, ó: passará o céu e a terra, e a palavra não hão de passar. O Senhor nos dá autoridade. Aqueles a quem perdoarem os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. A coisa é muito séria. Tome posse, pastor, da sua autoridade. E um detalhe: você que não é pastor, aprenda a respeitar para salvar a tua alma. Aprenda, não seja hipócrita. Porque a gente vê muito crente, sabe, beijando os pés aí, abajulando patrões, só porque dá um salário, e às vezes não é um salário digno, e quando chega na igreja do Senhor, quer se rebarbar contra o ungido de Deus, quer virar cavalo do cão para cima do pastor. Vê o que a palavra diz, cuida da tua alma, ovelha rebelde. Assim diz o Senhor: Hebreus 13, 17. Isso aqui é o caminho da salvação, amigo. Por onde você tem que passar. Não se esqueça do que eu tenho falado: o Senhor é pragmático, segue regras. Não tem que burlar essa regra, não, você vai bater no inferno. Vá no caminho. Jesus é o caminho, a verdade. Vá no caminho de Jesus. Use da verdade. Tudo aquilo que não está na palavra, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é da verdade, não pertence ao caminho do Senhor. Aprenda esse mistério, tá? Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tá? Sujeitai-vos a vossos pastores. Sujeitar-vos, que a palavra fala, é você obedecer na palavra. Não é porque é pastor que você vai fazer tudo que o pastor manda, você vai fazer. Eu não estou pregando aqui para ingênuo, não, para ignorante, não. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Você sabe o que a palavra está dizendo. É na palavra você se sujeitar ao pastor, obedecer os ensinamentos do pastor para você se salvar. O que é que o pastor te ensina? Para você não adulterar, para você não beber, para você não fornicar, para você jejuar, para você fazer vigília. É isso que o pastor ensina. Para você não ser rebelde com seus pais, para você não chamar palavrão, não ser imoral, não ser malicioso. São essas coisas que você ouve na igreja.
E muitos fazem ouvido de mercador. E quando chega lá no mundo faz barbárie, não cumpre aquilo que o pastor ensina. E isso é se sujeitar ao pastor, é obedecer. Seja um fiel dizimista ao Senhor, um fiel ofertante à casa de Deus. Seja fiel, não seja ladrão. Já leu Malaquias 3,10? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubar. E em que te roubamos? No dízimo nas ofertas. Então isso é se sujeitar àquilo que o pastor ensina dentro da palavra. Porque quando você ouve o pastor, você está ouvindo a Deus. Nós acabamos de ver aqui um versículo. Aquele que vos recebe, recebe a mim. Aquele que vos rejeita, rejeita a mim. Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós somos chamados de anjos pelo Senhor. Aqui Jesus Cristo, João foi arrebatado e Jesus está mandando ele escrever uma carta para 7 igrejas daquela época. E ele diz: escreve aos anjos daquela igreja. Está aqui, no Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É Jesus Cristo. Está aqui, escreve ao anjo da igreja. Sabe como é que Deus olha para nós? Como anjo. Como anjo. Pecais não conheceram as Escrituras. Pecais, o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus tem poder para salvar. Você pode até ser uma boa pessoa, mas se você não conhece, você fica pisando nos mandamentos e nem sabe por que vai ser condenado, porque não conhece as regras do Pai, as leis, os mandamentos do Pai. Apóstolo Paulo diz: tudo que eu vos escrevo é mandamento. Paulo escreveu 13 livros. Você já pensou quantos mandamentos não tem nesses 13 livros? Quanta disciplina, quantos mandamentos de condenação. Então aprenda o mistério. Mateus 23:13. Eu tenho que te mostrar esse versículo, porque eu estou mandando você obedecer. Estou te mostrando na palavra que o Senhor nos coloca nas mãos de líder. Hoje eu sou um pastor, mas eu tive o meu pastor que me consagrou, que me apresentou. Eu tive meu pastor, eu fui copastor. Hoje eu sou pastor titular, mas eu já fui copastor, auxiliar de pastor. E sempre fui submisso ao meu pastor, até ele me apresentar na igreja do Evangelho Quadrangular e me consagrar. Fui consagrado pelo pastor Josué Benção. E hoje estou aqui servindo ao Senhor nesse ministério. Não no ministério da Quadrangular, da Igreja Pentecostal do Senhor Jesus, mas eu fui consagrado pelo pastor Josué Benção. E na Quadrangular, para você ser consagrado por pastor, um outro pastor tem que te indicar. E para isso você tem que ter disciplina, você tem que ter obediência, para que o pastor te apresente. Então aprenda. Então eu vou te mostrar para você ter cuidado. Qual é o tipo de despenseiro que você está ouvindo? Que tipo de alimento você está tirando dessa dispensa? 23:13. 23:13. Aqui, Mas ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Sabe o que significa? É os fariseus que ensinavam errado para o povo de Israel. Aí Jesus diz: nem vocês entram no reino de Deus, e impede com que o homem entre no reino de Deus. Em suma, cuidado, que tem pastores, se te ensinar os mandamentos errados, nem ele entra no reino de Deus, nem você vai entrar. Então fuja de qualquer igreja que te ensina coisas que não está contida na Bíblia Sagrada.
Exemplos básicos aqui: ensina a beber, ensina a idolatrar, ensina a pastores que deixam sua mulher e casa com a irmãzinha da igreja. Porque a mulher não presta. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, como não separa. Estou te dando alguns exemplos básicos aqui. Pastores que são mau exemplo, bebe e ensina a igreja a beber. O apóstolo Paulo nos ensina que há condenação na bebida alcoólica, há condenação no adultério. A Bíblia diz que só podemos dar carta de divórcio se for por relação ilícita, ou seja, você pegar a mulher em adultério, ou a mulher pegar o homem em adultério, aí sim pode haver uma separação, mas por briga casuais não, tem que orar a Deus para que se amem. Então, exemplos desses: cuidado a igreja que você está, igreja que não tem o batismo com o Espírito Santo. Eu, em outra oportunidade, eu vou trazer um estudo sobre o Espírito Santo. Olhe, só dê uma olhada nas 10 virgens. A cobrança das 10 virgens é cobrança de azeite. O azeite é o Espírito Santo. 10 virgens, 5 nessas, 5 prudentes, elas eram virgens, eram da igreja. Mas 5 não se salvaram porque não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo. Veja o mistério aí. Fuja de igreja que não tem o batismo do Espírito Santo. Fuja de igreja que não é pentecostal. Eu não temo em falar isso porque eu estou respaldado. Não me interessa de igrejas tradicionais. Eu tenho visões a esse respeito. De igrejas tradicionais que não ensinam o falar em línguas. Eu estou respaldado com a Bíblia Sagrada. E não temo naquilo que eu falo. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu falo em nome de Jesus. Eu falo respaldado, moldado na Bíblia Sagrada, alicerçado na Bíblia Sagrada. Eu não sou nenhum douto, não. Muito pelo contrário. O Senhor me deu o dom de mestre para conhecer os mistérios da palavra. Isso para a honra e glória de Jesus Cristo. Então fuja e se congrega em igrejas pentecostais e olha o que a igreja pentecostal está falando lá dentro. Olha para a palavra, cuide da sua alma, a salvação individual. Você viu que Jesus disse aqui? Que eles, os fariseus, nem entram no reino de Deus e impede com que os homens entrem no reino de Deus. Então o homem pode te impedir. Você conhece a igreja que ensina a idolatria? Quantos povos idólatras, através de um religioso que se diz ser de Deus? Está vendo o mistério? Quantos vão herdar a condenação? Pastor, quem é o Senhor? Eu não estou julgando, eu estou pregando mediante a palavra. Eu sou um despenseiro, eu tenho a palavra de Deus. Tem alimento dentro de mim verdadeiro. Você está entendendo o que é que um líder espiritual faz? Leva milhões e milhões de pessoas para o inferno, no engano, numa aparência de santo. É lobo vestido de ovelha e levando milhões de almas para o inferno, porque a palavra de Deus prevalece. O que é que o apóstolo Paulo fala? Se aparecer um anjo no outro evangelho, anátema. Pregar a idolatria é outro evangelho, porque esse aqui condena a idolatria. E quantos líderes têm feito isso? Quer que eu fale mais? Igreja do diabo implantada na terra. Essa é a verdade. Não subestime a Satanás, não. Os anjos que viram a Deus no céu conseguiram ser persuadidos por ele. Imagina nós que habitamos aqui na terra, que ninguém vê Deus. Tudo é na prática, tudo é na mão de obra. Não tem nada sobrenatural. Quando se tenha dentro da igreja, olhe lá. Essa é a grande verdade. Eu vou te dar um mistério aqui. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Por que Deus optou em vivermos eternamente? Por que Deus optou em nós sermos eternos? Eu vou te mostrar. Abre em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7.
Formou o Senhor Deus o homem o pó da terra, e soprou em seu nariz fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção, nós éramos do pó da terra, nós não existíamos, tá? Deus, o Espírito Santo, aprenda isso, o Espírito Santo fez o modelo do homem do pó da terra, o Espírito Santo que fez, tá? E Deus soprou o Espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Presta atenção no mistério. O homem só passou a existir porque o Espírito Santo pegou o pó da terra, fez a forma, os dedos, os braços, o corpo, a cabeça, tudo que nós temos. E Deus veio e colocou o Espírito de vida dele no homem. A junção do Espírito de vida com barro, alma vivente, é o que nós somos. Alma vivente. Formou esse caráter. Presta atenção aí, o mistério, tá? Aí vem o 3,19. Olha o 3,19. 3,19. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e ao pó tornarás. Olha o que Deus está dizendo. Que isso aqui foi depois do pecado de Adão e Eva, a morte. Deus está dizendo que ele foi formado do pó da terra, do pó ele vai voltar. Agora olha esse outro versículo, Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus o Criador. Escuta esse mistério aí. Olha a propaganda. Depois que Adão pecou, que Deus gerou a morte, ele disse: isso aqui, Deus está querendo mostrar algo para nós. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Ele está dizendo: Adão, tu pecou, eu posso fazer você tornar ao pó de onde eu te tirei. E o Espírito volta ao Criador. E onde é que fica a alma? Deixa de existir. Porque sai o Espírito de vida. Eu não falo nem do pó, porque de outra matéria o Senhor pode nos fazer. E Ele promete um corpo incorruptível. É de outra matéria, não é do pó da terra. Mas precisa do Espírito de vida. Sabe aonde é que eu chego? Que Deus poderia pegar o pecador e fazer com que ele deixasse de existir. Era Deus tirar o Espírito de vida, o pó voltava ao pó de onde ele saiu e acabou. O homem deixava de existir e não sentia nada. Observem bem que Deus, ele optou em o homem continuar vivendo eternamente. Sabe para quê? Para que o homem pague pelo pecado, para que ele pague eternamente. Aprenda isso. Se você deixa de existir, você não sente dor nenhuma, você volta para o nada, de onde nós saímos do nada, volta para o nada. Então é negócio para Deus o pecador, porque aquele que é obediente eternamente no reino de Deus, mas o pecador, o rebelde, Deus poderia fazer desistir. Não, Deus deixa vivo para que sirva de exemplo. Está conhecendo o caráter de Deus, amigo? Então pense duas vezes antes de pecar diante do Deus Todo-Poderoso. Compreenda o mistério, tá? Compreenda o mistério, em nome de Jesus. 1 Pedro 4, 17 e 18. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então veja que primeiro começa o julgamento pela casa de Deus. Vamos ver alguns versículos que mostram isso. O julgamento pelo povo, primeiro pelo povo de Deus. Mateus 5, 27.
Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Você está vendo a dureza aí? Jesus disse: passará o céu e a terra, minhas palavras não hão de passar. Os antigos dizem: não adulterará. Mas se você no seu pensamento cobiçar uma mulher, você já adulterou. Tá? Você está vendo? Essas são as leis de Deus. Tá? Começa pela casa de Deus. Se você é aquela pessoa: sou crente, dou dízimo e tudo mais, mas você olha para uma mulher, já fica fazendo pano na tua cabeça, já fica fazendo sexo no pensamento, você já adulterou. Você já está condenado. Você está vendo? Como a salvação é difícil. Mateus 10, 28. Não temos que matar o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem fala isso é Jesus Cristo. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno. O que Jesus está querendo dizer? Que Deus faz perecer no inferno. Aqui é a confirmação. Se você tinha dúvida se Deus, será que Deus coloca a pessoa no inferno? Está aqui Jesus. Não tema aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Tema aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. É o próprio Jesus confirmando. Vamos ver um outro versículo. Ezequiel 9,16. Ezequiel 9,16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, meu olho não poupará, nem terei piedade ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Nem que grite no ouvido de Deus, Deus não ouve. O que é que Deus está vendo? Os próprios sacerdotes no átrio, na sala, adorando o sol. Adorando o sol. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Está conhecido o nosso Deus? Tá? Isso daí, o julgamento de Deus começa primeiro pela casa de Deus. Olha o que ele faz com os sacerdotes adorando aí o sol. Tá? Nem que grite ao ouvido, ele não vai ouvir. Tá? E 9, 4 a 6. Que é 9, 4 a 6. E 9, 4 a 6. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E as outras disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vós compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-lo, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Você está vendo? A ira de Deus a pessoas que desagradam a Deus. Vamos ver um outro versículo. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. 2,4. 2 Pedro 2,4 até o 6. Porque se Deus não perdoou aos anjos
que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou em cadeia. Você está vendo aqui Pedro falando? Deus colocou anjos no inferno. Isso é a Bíblia. Você não acredita na Bíblia Sagrada? Aí é problema seu, a gente não pode fazer nada. A palavra de Deus, já falei, é um presente para nós aqui na terra. A palavra de Deus é a revelação dos mistérios, porque nós saímos de uma gestação sem saber de nada. Os nossos pais podem nos ensinar das coisas terrenas e materiais. Só as coisas espirituais, o mistério, o que nós fazemos nessa vida, para onde nós vamos, só Deus. E esse estudo que eu estou te trazendo, com 5 partes aqui, revela esse mistério, o porquê de todo o sofrimento, o porquê de todo o caos. Compreenda. Aqui nós estamos vendo, ó, isso é Pedro, São Pedro. Você não acredita no apóstolo São Pedro, tão respeitado aí por todo mundo, tá? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre todo o mundo dos ímpios, olha, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que viverem impiamente. Está vendo aqui, ó? Pondo exemplo para que viverem, a quem viverem impiamente. Deus cria punição para dar exemplo, como eu tenho falado para você. Vamos ver aqui um outro versículo. Vamos ver aqui Judas 6. Vamos ver aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, é Judas 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você vê, anjos deixaram seu estado natural, viram as mulheres bonitas aqui na terra e coabitaram com elas, e tiveram filhos gigantes na terra. Lá em Gênesis fala um pouco disso. Deus colocou eles em prisões, e aos anjos que guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo. Então, meu irmão, meu amigo, eu espero que você tenha compreendido todo esse estudo, que você veja